uma pessoa que não consuma quantidade adequada de ácido fólico e vitamina B12 pode ter deficiência a nível da produção de eritrócitos. Mas a pessoa pode consumir, mas eventualmente a pessoa pode ter incapacidade de absorver algumas dessas substâncias consumidas. E o exemplo é a chamada anemia perniciosa. Chamava-se anemia perniciosa no passado, porque a pessoa que tinha essa anemia estava condenada infalivelmente à morte. Acho que já ouviram falar em muitas situações, quando nós queremos gozar alguém que morreu, também dizemos que bateu a perna. É melhor não dizer muitas vezes, porque nós todos vamos bater perna. Portanto, não vale a pena gozar outros. Aqui, na anemia perniciosa, o defeito fundamental está numa deficiência do fator intrínseco de Cassel. Este fator intrínseco é produzido no estômago por um conjunto de células que são chamadas células parietais. E, claramente, quando há deficiência desse fator, há uma deficiente absorção de elementos fundamentais à produção de eritrócitos. Outro conceito é a anemia plástica. A anemia plástica faz parte da chamada anemia por incapacidade de produção, e aqui a anemia plástica entende-se quando a medula óssea sofre uma determinada doença e, eventualmente, ela não mais é capaz de produzir não mais é capaz de produzir eritrócitos, mesmo na presença de quantidades normais de eritropoetina. A anemia de causa renal é aquela, como dissemos, que o rim produz a eritropoetina. Se houver uma doença do rim, a eritropoetina não é produzida, e se houver uma descida na concentração de eritrócitos, a medula óssea não é capaz de aumentar essa produção. A anemia também pode ser por perda. Essa perda pode ser de hemorragia, mas pode ser perda por outras razões. Muitas vezes vocês já ouviram de que há pessoas que têm piolhos, têm parasitoses intestinais, têm matequenha, têm outras formas de parasitas que se alimentam do sangue. Esses parasitas podem, mesmo sendo pequenas quantidades de sangue por dia, ao longo dos tempos provocar uma anemia, nesse caso crônica. Por fim, nós temos a chamada anemia hemolítica, que eu já expliquei nas duas formas, a chamada malária e a anemia de células falciformes, que pode provocar uma destruição precoce dos eritrócitos. Vejamos então, já sabemos a definição da anemia, os mecanismos que podem levar à anemia, já vimos as principais causas. Fisiologicamente, quais são os efeitos da anemia? Fisiologicamente, o que ocorre na anemia é, em termos fisiológicos, o resultado da diminuição da viscosidade. Como muitos não percebem o que é viscosidade, eu vou dar exemplo. Se vocês tiverem óleo de cozinha e água, qual desses dois líquidos tem maior ou menor viscosidade? Façam um favor. Óleo tem mais viscosidade. Não estou a perceber? O óleo terá maior viscosidade. E, portanto, se você colocar o óleo e a água num determinado tubo, você há de notar que o óleo há de ir a uma menor velocidade
em relação à água. A viscosidade determina que haja maior atrito entre o líquido e a parede do vaso. Quando diminui a viscosidade, há uma diminuição da resistência ao fluxo de sangue e, eventualmente, nós vemos que o fluxo de sangue aumenta para um determinado órgão quando a viscosidade está reduzida, e a consequência é que a quantidade de sangue que volta ao coração, essa quantidade de sangue que volta ao coração chama-se retorno venoso. O retorno venoso vai aumentar. Aumentando o retorno venoso, a quantidade de sangue que sai do coração para os tecidos, que se dá o nome de débito cardíaco, também aumenta. E porque aumenta o débito cardíaco, o coração tem que fazer um trabalho de maior intensidade para garantir que leva todo o sangue para os tecidos. Não havendo capacidade de o coração estar continuamente a aumentar o seu trabalho, pode ocorrer uma situação de insuficiência cardíaca. Essa é a razão pela qual vocês vão ver que as pessoas com anemia primeiro vão começar com uma dispneia de esforço. Quando começam a andar, começam a ter maior necessidade em termos de oxigênio para os músculos e para os tecidos, e claramente que a pessoa fica cansada. É uma manifestação de que provavelmente a pessoa possa ter anemia. Mas, se isso continuar sem corrigir a causa da anemia, há de ver que por aumento da pressão hidrostática a nível dos vasos, uma parte do sangue sai e se acumula no líquido extracelular, dando origem ao edema. Os estudantes, se querem provar se tem edema, pressionem na parte do terço inferior da perna, no osso, na parte que é mais óssea, e pressionem por um tempo. Se ficar uma depressão, significa que estão com algum edema. Se não ficar a depressão, significa que estão aparentemente bem. Quem é que tem a depressão? Polissemia primária, nós temos a chamada polissemia secundária, também conhecida como polissemia fisiológica. A polissemia fisiológica, ela é um mecanismo de adaptação quando há situações que interferem com o transporte de oxigênio. Um exemplo de polissemia fisiológica é o aumento de eritrócitos, que resulta de viver em áreas de alta altitude. À medida que nós subimos em altitude, ou saímos de uma zona baixa para uma zona montanhosa, o que ocorre é que a concentração de oxigênio a nível do ar começa a diminuir. Como diminui a concentração de oxigênio a nível do ar, o nosso organismo, ainda se lembram da regulação dos eritrócitos, o nosso organismo, ou as células entendem que há uma hipóxia. Havendo hipóxia, o organismo estimula o rim e o rim começa a produzir eritrócitos. Produzindo eritrócitos, o número de eritrócitos aumenta. E é este o mecanismo da chamada polissemia secundária. Por isso, por exemplo, as pessoas que vivem na Maacha devem ter necessariamente uma hemoglobina maior que a assa que vive ali perto da praia, está no nível do mar. Esta é a polissemia fisiológica. Mas a polissemia fisiológica também pode ocorrer nas pessoas que têm doença pulmonar.
O pulmão é responsável por fazer a troca entre oxigênio e dióxido de carbono. Se uma pessoa tiver doença pulmonar, esta troca entre dióxido de carbono e oxigênio está alterada. E o organismo, como demos no exemplo anterior, começa a sofrer uma diminuição do aporte de oxigênio. Isto é hipóxia. Quando há hipóxia, vai ativar novamente o rim, e já expliquei todo o mecanismo como que ocorre. Existe um outro tipo da chamada policitemia relativa. Vamos supor que um dos estudantes convidou outro para ir almoçar ali no Mandela, já que não tem dinheiro para pagar um restaurante decente, prefere ir tomar refeição ou no Mandela ou ali no outro Dumbanengue qualquer. O resultado é que nesses sítios a alimentação é confeccionada sem as medidas de higiene adequadas. O resultado é muitas vezes apanhar, por exemplo, uma cólera ou uma diarreia por qualquer agente infeccioso. Quando a pessoa tem diarreia, perde líquidos, mas não perde células sanguíneas. A consequência, aquela parte do plasma que nós vimos diminui e a relação entre a parte líquida e a parte celular está aumentada. Isto é que se chama policitemia relativa. Quais são os efeitos fisiológicos? Em termos globais, a policitemia não tem grandes efeitos fisiológicos, mas todos os seus efeitos fisiológicos são o resultado do aumento da viscosidade sanguínea. Um risco em pessoas idosas do aumento da viscosidade sanguínea é, por exemplo, ativar a coagulação sanguínea e entrar numa situação de coagulação intravascular. A seguir, estes são exemplos do sangue que nós podemos encontrar de acordo com aquilo que eu dei no slide anterior. O primeiro tubo, ele representa uma situação normal, onde o plasma representa 55% do volume total de sangue e a parte celular representa 45%. O tubo número 2 é uma demonstração daquilo que ocorre na anemia. Na anemia, a pessoa diminui o número de eritrócitos, mas a parte do plasma mantém-se. Portanto, há uma diminuição de hematócrito com um aumento concomitante da parte líquida do sangue. O terceiro tubo, ele representa ou demonstra uma situação de policitemia, qualquer que seja, pode ser primária, secundária, é uma situação de policitemia. Podem ver claramente que a parte dos eritrócitos aumentou significativamente, no exemplo em apreço, até 70%, em detrimento da parte líquida do sangue. Já no último caso, representa a desidratação. Podem ver, no último caso, que a parte das células aumentou até 70%, mas diminuiu consideravelmente a parte líquida do sangue, porque o indivíduo perdeu o sangue. Estes são os exemplos práticos para entendimento da situação de anemia, policitemia e, neste caso, o exemplo da policitemia relativa que ocorre na desidratação. Mas que slide a seguir, operária. O problema, a carga horária foi reduzida. Temos que... Reduziram? Como? Quem é que reduziu a carga horária? Se sou eu que faço o programa de fisiologia. 15 semanas. Esses estudantes vão ser apenas uns estudantinhos.
temos pouco tempo. A capacidade que tem o sangue de causar limitação na perda de sangue quando um vaso ele fica lesionado. Esta capacidade de limitar e impedir a perda de sangue chama-se hemostasia. Não confundir homeostasia e hemostasia. Para fazê-lo, um elemento fundamental da hemostasia é a coagulação sanguínea. Definamos então o que é hemostasia. Já fiz a definição. É a capacidade que o próprio sangue tem de evitar uma perda adicional de sangue quando ocorre lesão dos vasos onde ele se encontra. Quantas fases tem a hemostasia? Em condições normais, a hemostasia pode decorrer em 4 fases principais. A primeira etapa é a chamada etapa de constrição ou espasmo miogênico local. Se vocês quiserem experimentar essa parte da hemostasia, para aqueles que estão em casa, podem tirar uma agulha esterilizada e podem se picar. E hão de ver o que vai acontecer. Numa primeira parte, vocês vão sangrar um pouco, mas depois de um tempo, começa a parar o sangramento. Isso que vai acontecer é hemostasia. Por favor, podem começar a se picar, mas não se piquem nem no olho, nem em sítios estratégicos. Espasmo miogênico local. Quando vocês se picam e pica um vaso, ele começa a sangrar, a nível da parede deste vaso tem músculo liso. Este músculo liso, na presença de nervos que estejam funcionais, depois da lesão, o músculo liso do vaso ele se contrai. Ao contrair-se o músculo liso do vaso, o vaso como um todo diminui de diâmetro. Diminuindo de diâmetro o vaso, claramente que vai diminuir o fluxo de sangue a jusante. E o resultado é diminuição da perda de sangue naquele local. Quando este mecanismo não interrompe a perda de sangue, aciona-se a segunda fase da coagulação, que é a formação do tampão plaquetário, que nos próximos slides eu vou mostrar e explicar. Se o tampão plaquetário não resolver o problema da coagulação sanguínea, então ativa-se o mecanismo da coagulação e o que se deseja como produto final do mecanismo ou sistema de coagulação é a formação do coágulo sanguíneo. Um coágulo sanguíneo formado, ele interrompe a perda de sangue, mas, por vezes, o processo da cicatrização pode condicionar 2 coisas. Ou o vaso pode ser recanalizado, ou então, naquele vaso cresce o tecido conjuntivo fibroso e vai fechar na totalidade do vaso. Essas são as 4 etapas fundamentais da coagulação. Podemos passar para o próximo slide. Next slide. Na primeira etapa da constrição vascular, o que ocorre em termos fisiológicos é, já vos disse, o espasmo ou contração do músculo liso, mas, eventualmente, começa a produzir-se endotelina e tromboxano A2. Depois eu devo vos mostrar quais são as funções desses 2 elementos. E, por fim, ocorrem reflexos neurogênicos que determinam, em última instância, a diminuição da perda de sangue. Slide a seguir. Diga ao diretor para pôr uma internet de qualidade. Agora, a segunda fase da hemostasia.
A segunda fase, ela envolve, sobretudo, a chamada agregação plaquetária e a formação do tampão plaquetário. A agregação plaquetária é um jogo de equilíbrio entre o tromboxano A2, que é agregante, como A2. O tromboxano A2 tem uma tendência a pôr as plaquetas juntas. Portanto, o tromboxano A2 é o fator de agregação plaquetária. Enquanto que a prostacyclina é antiagregante, isto é, faz com que as plaquetas não fiquem juntas. Neste jogo entre tromboxano A2 e prostacyclina, se houver predomínio do tromboxano A2, aí há de ocorrer a formação do tampão plaquetário e, eventualmente, quando ele se contrai, vai levar à contração dos filamentos e à libertação de vasoconstritores, que também aumentam aquela diminuição do diâmetro do vaso que foi feito na primeira etapa que nós fizemos. A ação de vasoconstritores também leva à terceira fase. E este é o jogo que eu estive a fazer referência. Como podem ver, o tromboxano A2 é antiagregante, enquanto que a prostacyclina é aquela que determina que as plaquetas em condições normais não possam se ligar ao endotélio. Mas numa porção onde o vaso foi lesionado, aquela parte onde tem plaquetas na região inferior, vocês podem ver que todas as plaquetas estão a migrar para ali e ficam juntas. Aquele agregado de plaqueta é o que se chama de tampão plaquetário. E ele vai impedir a perda de sangue por aquela parte do vaso que está lesionada. A seguir, a parte, não sei se é esbranquiçada ou qual é a cor, mas ou amarelada, aquela parte é o resultado final do processo da coagulação e impede que o sangue possa sair do vaso sanguíneo. A seguir, o mecanismo global que relaciona esses processos todos da agregação plaquetária e a ativação da coagulação sanguínea. Eventualmente, comecemos ali onde está a trombina, a vermelho. Eventualmente, qualquer situação que possa ocorrer, o que acontece é que nós temos uma substância que se chama protrombina. Essa protrombina, na presença de um conjunto de substâncias, entre elas a trombina, ela se transforma em trombina ativada. A trombina ativada, por sua vez, por um lado, vai levar à conversão de fibrinogênio em fibrina, mas, por outro lado, ela vai a estimular ou aumentar o processo da ativação da agregação plaquetária. E a agregação plaquetária, como nós dissemos anteriormente, vai produzir ou secretar o fosfolípido plaquetário 3. Esse fosfolípido plaquetário 3, por sua vez, vai atuar e ativar os chamados fatores da coagulação, que mais uma vez vão atuar para produzir mais protrombina, que se converte em trombina de novo. E o processo vai continuar ciclicamente até que a pessoa não esteja a sangrar. Aquela fibrina que foi produzida, estimulada pela trombina, vai ser, mais de uma vez, através da trombina, transformada de uma forma que é suave, numa malha
de fibrina mais estabilizada. Eventualmente, são esses os episódios que determinam que o nosso sangue possa parar em termos de perda quando há uma lesão no vaso. Perdemos a conexão com a asa.